Shalom Hashem, Pai do Senhor, Jesus Cristo. Eu sou Salah, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz Força e Fé no WhatsApp, canal TV Notícias Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto. Vamos fazer uma reunião de conjuntura teofilosófica sobre as leituras que a gente vem fazendo e sobre as meditações com o Espírito Santo de Deus, Jesus, para os ouvintes. Começar com oração. Senhor Deus, abençoe essa nossa reunião de conjuntura teofilosófica para colocarmos em dia a palavra da Tua graça, da Tua salvação em Jesus Cristo somente, único Deus. Amém. Então, vamos falar um pouco sobre teofilosofia bíblica cristã. Nós somos cristãos, então nós defendemos a nossa salvação e da humanidade. Uma grande parte da humanidade será salva, a outra parte será condenada. Condenada atualmente onde as almas que foram ceifadas de ímpios estão no inferno, com os demônios também. No poço do abismo estão os demônios das trevas, que abandonaram a sua antiga habitação. Abandonar a sua antiga habitação é não viver naquele corpo em que Deus colocou a consciência, a alma, o espírito de cada ser racional, anjo ou homem. Então é muito difícil hoje a salvação, diz aí um teólogo, pastor muito conhecido, ele diz assim, o maior milagre que tem é o da fé, é o da salvação. Sim, porque sabendo disso, as forças infernais, as forças demoníacas dos anjos caídos, tentam de toda forma trazer linguagens, confundir a linguagem, distorcer as revelações da Bíblia, que foram escritas no aramaico, no hebraico e no grego. Então, temos na Almeida Corrigida Fiel a tradução boa no português que evita os 3.000 erros de outras traduções. A Almeida Corrigida Fiel, da editora Trinitariana, a gente pode ter aqui no Brasil, adquirir, e ela traz a palavra revelada, preservada, santa. Então, essa palavra nós já explicamos, a Bíblia não é um livro qualquer, mas a palavra de Deus, que saiu da boca de Deus, dos seus profetas, aqueles homens foram escolhidos, santificados para falar a palavra e dar o entendimento. Embora naquela cultura antiga que hoje a gente não conheça bem o sentido daquelas palavras, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Romanos 8, Paulo fala que nem a morte, nem os anjos, nem as tribulações, nem as perseguições poderão nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Naquela época de Paulo, claro, ele não tinha a tecnologia do telescópio eletrônico, nem a teoria e os conceitos da física quântica que nós temos hoje. Então, hoje, nós temos os conceitos da física quântica que nos diz que existe uma meta-realidade além dos átomos, das partículas, né? Existem os gluons, existem os quarks que formam a matéria mais densa, que são os prótons. E essas partículas gluon e quarks, vistos hoje no microscópio eletrônico, que só foi desenvolvido em 1950, nos deu a percepção do homem pós-moderno, vamos dizer assim, hoje, que nós vivemos numa época pós-moderna, tecnológica, em que a humanidade está a um fio da sua existência por causa de um conflito nuclear, que o homem teve o domínio da desmaterialização do universo, da Terra, com as armas nucleares, principalmente as armas termoelétricas, hidrogênio, que, por exemplo, uma arma dessa, se soltado ali em Anápolis, ela destrói Goiânia, Anápolis e Brasília juntos, né? Então ela tem um raio de 200 quilômetros de destruição completa. Então veja que arma que os seres humanos com a física dos prêmios nobres, aí, Einstein, né? Feynman e outros desenvolveram ao longo desses século XX e XXI. Então hoje nós temos a concepção de que nada nos separar do amor de Cristo, nesse Romanos 8, Paulo não tinha outra maneira de expressar isso, né? Mas o que a gente pode dizer, entender hoje, é que nem essas armas nucleares podem nos separar do amor de Cristo. Nós temos, eu tenho repetido, tenho ensinado que a Bíblia nos revela, nós temos 3 vidas, né? E aí eu achei engraçado que uma vez um pedreiro aí, amigo nosso, eu falei isso para ele, ele disse assim, a gente volta na barriga de uma mulher de novo. Eu digo, não, não é isso. As nossas 3 vidas que a Bíblia nos revela é que nós vamos ser levados
A nossa alma vai ser ceifada, colhida por Jesus para os seus celeiros do céu, do paraíso. Nós vamos aguardar o tempo da trombeta, do Cronos e do Kairos, que era, em grego é Kairos e tempo é Cronos. Nós vamos esperar o tempo e o Cronos, a era, e o momento, o instante em que Deus vai tocar a trombeta no céu, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, ele diz que haverá então a trombeta no céu, a voz do arcanjo, e as almas serão semeadas novamente na terra em corpos celestes que ressuscitarão das sepulturas. Então essa vai ser a terceira vida. A segunda vai ser no paraíso. A primeira é essa nesse corpo mortal de Adão, que adoece, que tem o problema do mal, etc. O segundo, segunda vida nossa é no paraíso. Não existe mais o problema do mal, a não ser a falta do corpo material, denso da terra, que vai ficar sepultado, e aí vem a alma semeada novamente. Então, nós podemos entender, agora eu tive um insight, né, teológico muito interessante, de que a primeira salvação de Deus foi a própria criação. A segunda salvação de Deus foi a vinda de Cristo e a palavra do Evangelho, que estamos na era de Cristo, 2000 anos. E a terceira salvação de Deus será do Espírito Santo, que irá semear um corpo celeste para nós, como fez com Jesus, a semelhança do corpo celeste glorioso de Jesus. Não haverá mais morte, não haverá mais problema do mal, não haverá mais doença, não haverá mais angústia, desespero, depressão, pânico, como é normal nessa vida de corpo adâmico, né? E o problema do mal, geralmente, já foi... Epicúrio já deu esse problema, já falou esse problema do mal, né? Que se Deus é bom, por que existe o mal, né? Então, é claro, porque Deus disse, São Tomás, ele respondeu a Epicuro, essa filosofia de Epicuro, dizendo que Deus consegue tirar um bem maior em permitir o mal. Por quê? Porque ele permite a liberdade, o livre-arbítrio das criaturas. Ele permite que as criaturas também obedeçam por amor, e não apenas por temor, por medo, como os demônios fazem. Quando Jesus expulsou os demônios daquele gadareno do cemitério amarrado de correntes se ferindo, os demônios pediram para ir para os porcos e Jesus autorizou, e eles foram para os porcos. E ali os porcos se jogaram, os demônios jogaram os porcos no abismo, 2.000 porcos, mais ou menos. Então você vê que tem povo que não quer a palavra de Deus. Depois Jesus apareceu para aquela população daquela cidade de Gadarena, de Gadara, e eles disseram, não, vai embora, não queremos ficar com os porcos, não queremos você aqui não, Jesus. Jesus foi embora, porque Deus permitiu o livre-arbítrio da humanidade, das populações. Se as populações no carnaval querem adorar o diabo, como fazem aí muitas no Brasil, até no Rio de Janeiro ficou famoso esse caso, então, Jesus permite, ele não tira o livre-arbítrio das pessoas. Ele eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir o coração, a mente, o entendimento, a ração, para crer na minha palavra e conhecer a minha substância, que é o Espírito Santo, quando nós recebemos no batismo pela fé, né? E pela crisma, quando o batismo é feito infantil, pela confirmação, nós recebemos a fé também, pelo menos consciente, mas Deus ele infunde a sabedoria, ele infunde a fé, mesmo num bebê. Para Deus nada é impossível. Tem casos em que as pessoas lá no Pentecoste 8, capítulo 2 de Atos, você pode ler a história depois, as pessoas que não falavam a língua, Deus infundiu o conhecimento de línguas estrangeiras na mente daqueles homens ali. Alguns pensavam que via de fora aquelas pessoas falando na própria língua do hebraico, falando em outra língua sem nunca ter estudado, nem ter tido uma mãe que ensinou, um pai. Então eles disseram, tão bêbado, não, mas era muito cedo. Aquilo foi infusão da inteligência, né? Então, assim como o homem infunde a inteligência artificial nos computadores, né, nos chips dos computadores, nas placas dos computadores, Deus infunde a inteligência e a sabedoria na nossa mente, na nossa alma, que está por trás do nosso cérebro. Então nós podemos entender essas coisas porque Deus nos revela. O Espírito Santo nos ensina, nos dá esse entendimento. Então a palavra preservada de Deus vai nos dando a revelação, o conhecimento da substância do Espírito Santo em nós e vai nos dando também o conhecimento da palavra revelada e preservada e bem traduzida na Almeida Corrigida Fiel. Então esse trabalho que a gente faz no canal, a gente faz no grupo, é para exatamente exercitar a fé dos irmãos, né? Dia a dia você vai ali de fé em fé, de estudo em estudo, você vai entendendo, conhecendo a substância de Cristo em nós,
na nossa mente, na nossa alma, e você vai entendendo, compreendendo a palavra de Deus e as diversas contendas que existem no campo da teologia e da filosofia ao longo desses séculos, 2000 anos depois que Cristo veio e revelou-se como metalogos. O logos é a palavra grega que significa a inteligência do universo, que ordenou todas as coisas. Jesus é o metalogos, ele está além, ele é o eterno junto com o Pai. Então ele é que é o metalogos do grego, ou seja, ele é que está por trás de toda a inteligência, desde a dos animais até a nossa, dos anjos, etc. Então Jesus, esse metalogos, teve que se encarnar para que não ficasse mais fácil nós conhecermos a palavra hebraica revelada da revelação, filosófica do grego, da história do pensamento, né, das dúvidas, das respostas às dúvidas humanas. E tudo isso nós vamos fazendo no nosso estudo, na nossa pregação, de fé em fé, você vai entendendo, você vai conhecendo, e nós respeitamos a religião hebraica, judaica, que trouxe aqueles oráculos, como diz Paulo, para também a filosofia grega, que trouxe a história do nosso pensamento, da lógica. Né? Então hoje é muito comum, por exemplo, a parcimônia, que é um tipo de pensamento que veio dos gregos, que não interessa a causa última das coisas, nem a perfeição da realidade platônica, né, que existe no mundo das ideias. O que interessa é nós vivemos cada momento, cada disciplina e dominarmos a natureza para vender, para comprar, para desenvolver carros melhores, mobilidade melhor, substâncias, produtos melhores, serviços melhores, médicos, etc., remédios, etc., sem precisar de Deus. Isso é a parcimônia. A parcimônia está errada. Por quê? Porque a vontade de Deus é maior, é meta-vontade. O Pai, Jesus Cristo, mostrou que ele está acima da física quântica, dos quarks, dos gluon, que liga a própria substância da matéria. Então existe o meta-éter. Então tem uma substância, um campo eletromagnético, que nós podemos chamar de éter, que é a última instância material da matéria, e além desse éter está a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então nós certamente, eu tenho essa convicção já de muitas décadas, nós certamente nos encontraremos num novo corpo semeado pelo Espírito Santo depois que nós deixarmos esse corpo mortal. Nós seremos semeados num novo corpo, e um novo corpo será semeado na terra para nós. Então nós temos que nos cuidar para a segunda e terceira vida que nós teremos de percepção de consciência. Então a vida nada mais é que um estado de consciência. Se você tem consciência, seja dormindo, num sonho, seja vivendo, falando, acordado, você está vivo. Então, se você, para Deus, todos estão vivos. Quando a pessoa deixa esse corpo, ela muitas vezes não é viva. Algumas vezes Deus permite que a gente veja alguma pessoa que já deixou o corpo, né? A alma da pessoa, a visão, a comunicação. Deus pode permitir, porque todas as almas estão vivas para Deus. Inclusive as que estão no inferno, elas têm consciência, como diz Jesus lá em Lucas 16, que o rico estava no inferno e pediu para que Abraão, que estava do outro lado do abismo, o paraíso ser de Abraão, que era um lugar que tinha água, que tinha frescor, conforto, e o rico estava num lugar de fogo, de desconforto, de angústia, de desespero, de trevas. Pediu a Abraão que ele viu, Deus permitiu que ele, do inferno, o Hades, visse Abraão, também no Hades, mas no seio de Abraão, um lugar de conforto lá no Hades. Antes de Jesus morrer, as almas dos santos iriam para esse lugar sobre a terra, no Hades, um lugar de conforto, de água, de que não faltava nada para as almas, né? Mas o rico não, o rico não tinha água, não tinha desespero, angústia. Ele pediu para Abraão enviar Lázaro, que era um mendigo que tinha falecido no mesmo dia, para avisar os 5 irmãos, para que os 5 irmãos acreditassem nas profecias em Moisés e não vissem para que ele seja condenado como rico ali naquele inferno do Hades, de enxofre, de calor, que eu já passei ali em Cocalzinho, lá na década de 80, né? Eu passei naquilo ali, na década de 80, 90, não me lembro mais bem. Acho que era na década de 90, começo da década de 90, final da 80, já era começo da 90, de 90, 92, 94, por aí. Então ali nós vimos que era, eu vi aquele fogo, aquele enxofre, fiquei doente, tomei muito remédio, 6 meses para não morrer. Fiquei 7 dias sem dormir, 7 dias sem comer. Quase morri com aquele susto de cair ali, estar em pé dentro do inferno, ver tudo aquilo, as almas, aqueles vultos pretos. Já falei em outros vídeos sobre a questão, o problema dos vultos pretos, que as almas dos bruxos são levadas por vulto preto. Falar em vulto preto, eu tenho falado contra a cremação. E agora a minha esposa falou que viu num site de respeito
de que alguns crematórios têm que amarrar o cadáver, porque na hora que queima o cadáver se mexe todo e até mesmo se senta lá dentro do crematório. Então você veja como esse rito satânico que está entrando, enganando os cristãos aqui, a cremação dos cadáveres, é terrível, né? É coisa demoníaca que está entrando nas igrejas. Eu tenho alertado os pastores, tenho alertado os padres, mas não tem tido muito efeito, né? A Igreja Católica, ela diz assim, você tem que guardar cinza no jardim, botar a data, o nome da pessoa, botar na sepultura ali. Mas isso não resolve. O problema da cremação é uma coisa diabólica. Algumas pessoas têm dado testemunho em ML, né, dos crematórios aí, que a alma aparece e diz assim, não quero ser cremada. Aí o funcionário para a cremação daquele cadáver, liga para a família e pergunta, ele queria, aí muitas vezes, não, queria, pode cremar. Aí depois, não, fala a verdade, queria, deixou alguma coisa escrita, deixou, não, deixou não, nós aqui, né, queremos só pagar R$ 2.000 aí para a cremação, ao invés de pagar a taxa todo ano. Às vezes a taxa todo ano é muito pequena, R$ 30, eu consegui uma associação aqui, seguro funerário lá de sepultura que você tem no cemitério, R$ 30 por ano. Muito mais barato que a cremação, que é R$ 2.000, né, para fazer uma cremação. Então, é uma coisa satânica, mas as pessoas não entendem, as pessoas não. A Bíblia diz em Amós capítulo 2 que é pecado mortal fazer cremação de cadáver, até mesmo do inimigo de guerra é pecado mortal fazer isso. Deus não admite isso porque o homem está se exaltando num juízo que não é dele, é de Deus. Amém? Então, essas são as nossas conjunturas, já vai chegando a quase 20 minutos, mas é para que alerte a você, sua família, seus familiares, divulgue, né, que nós estamos passando uma época muito difícil, em que nós estamos vendo aí autoridades aí psicopatas, né, querendo saber da vida dos juízes, dos colegas de tribunal, e achando um desespero, né, fraudes eleitorais e roubos e corrupções de idosos, de pessoas especiais e bancos falindo. Então, uma situação no Brasil triste, terrível, assombrosa. Temos que orar para que o Brasil volte à ordem, né? E também as guerras, ameaças de guerra com o Irã, que é profética. Israel vai ter uma guerra com o Irã. Isso aí é profético e a profecia é a palavra de Deus que se cumpre. Como também esses movimentos aí de império, de continentes, nós vemos que a profecia diz que vai ter uma marca da besta, que vai ter uma besta que sobe do mar, uma besta que sobe da terra, vai ter uma mulher prostituta sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Eu entendo que esse cenário está por aí, vai ter um dragão apocalíptico. Todas essas coisas, a palavra de Deus que é preservada, que nos instrui de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Todos os conhecimentos e informações estão na palavra de Deus. Basta nós estudarmos, entendermos exatamente quem são esses personagens. Pode ser a besta do mar, Estados Unidos, o Reino Unido pode ser uma besta do mar que domina os mares, da terra. A Rússia, que tem o maior território com seus aliados. Dragão, a China, sempre exalta o dragão, que é anticristão, que persegue a igreja, como está no Apocalipse, a mulher que deu à luz ao Cristo. Então, nós estamos vendo a besta de 7 cabeças das chifres, que são o islamismo, e a Europa, essa prostituta que quer o comércio com todo mundo, quer dinheiro, quer luxo, quer toda essa. Persegue os cristãos também, agora com essa proposta de todas as religiões são iguais, como sabendo que só existe uma religião verdadeira, aquela que veio, foi rebelada, eu já falei, por Adão, transmitiu aquela que sua história do paraíso para Matusalém transmitiu para Noé, sem, transmitiu para Abraão, todos esses conviveram e foram transmitindo oralmente, até Abraão, Isaac, Jacó, Levi, que veio da tribo, veio Moisés, que já sabia escrever, ali, ou no fenício, ou no hebraico, né, que é o antigo, veio do antigo fenício, né, as escritas hebraicas, e ele escreveu a Torá, escreveu aí, depois os profetas vieram com o reino de Israel, e depois veio o próprio Metalogos, o Logo Jesus, o Verbo eterno com o Pai e o Espírito Santo, e revelou aos apóstolos, né? Então Jesus ele converteu a Pedro, que seja é um sinal de que ele vai converter todo Israel, como diz Paulo no final. Temos que respeitar Israel, temos que respeitar a Igreja Católica, porque ele converteu a Paulo, que era um romano também. Então Jesus estava mostrando que ele iria converter todo o Império Romano, que é a Igreja Católica Romana que nós temos aí hoje. E também iria converter os judeus, que ele converteu Pedro, que era um judeu. Então Jesus vai fazer todas essas conversões, vai salvar
da humanidade, muitas pessoas da humanidade que creem. E Paulo, nós vemos os apóstolos, eles colocaram a mulher junto com o homem, né? E todas as nações juntas pela fé. Principalmente os reformadores chamaram muita atenção disso, pela fé e graça, que era o doutor Agostinho, já católico de muito tempo, que pregava essa salvação pela graça e pela fé de Deus, amém? Então essa foi a nossa conjuntura, espero que você tenha entendido, que você continue no estudo conosco, dê um like, compartilhe, ajude a você, a sua família, seus amigos se salvarem, comente, se inscreva, nós temos ainda o curso bíblico para o Grupo Cruz e Força somente, não para os inscritos no canal, não posso dar ainda, a não ser que seja do Grupo Cruz e Força. Eu envio o pendrive de R$ 40 no momento e mais o custo do correio, tá? Aí você pode pedir, se quer o curso, eu mando o pendrive gravado para o seu endereço. Ok? Sou o Alfa, oferecimento ministério, já falei qual era o oferecimento, obrigado pela sua audiência. Se você ainda não aceitou esse Jesus, a palavra de Deus verdadeira, preservada, no meio da corrigida, fiel na tradução, não precisa saber grego nem hebraico, mas nem aramaico, temos boas traduções de português para entender essa revelação, essa palavra teofilosófica que nós tivemos hoje, essa nossa reunião, mais uma reunião de conjuntura, para colocar essas coisas. Já passou o carnaval, graças a Deus, estamos livres dessa porcaria do demônio que tomou conta das ruas brasileiras. Que Deus nos perdoe, né? E que esse satanismo aí de terreiro afrodescendente, etc., acabe no Brasil. Isso aí é uma cultura rudimentar, primitiva, que não traz a verdade nem salvação para ninguém. Pelo contrário, traz a perdição e a apostasia de cristãos que se mete com isso. E vamos prosseguindo na graça. Se você não aceitou essa graça de Jesus, essa palavra, essa verdade, faça sua confissão dos seus pecados, procure uma igreja de batismo, a comunidade cristã e a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo, transubstanciado ali em mistério, né, do pão e em mistério de vinho. Né? Então, nós temos isso que, infelizmente, os reformadores erraram, distorceram a transubstanciação, mas nós sabemos hoje que, pelos milagres eucarísticos, que existe até mesmo pão consagrado, metade carne de coração e metade trigo. Então Deus ele tem o poder de transformar aquela carne do pão eucarístico e do vinho, sangue e carne dele, do coração dele, com tipo AB positivo, que é o sangue da minoria humana, mas da raça dele, que é a judaica. Amém? Então você falou, oferecimento do Mistério da Igreja Eterna do Senhor Jesus Cristo, já fez a confissão. Seja bem-vindo à família de Deus, arrependeu dos pecados, aceitou Jesus como teu Deus único, meta, logos, salvador. Amém. Fico feliz e também você que nos assiste, eu agradeço que já é cristão, batizado com a fé e que aproveitou as nossas reflexões, a nossa reunião de conjuntura. Até uma próxima oportunidade. Esse que falou Alf. E tenha ainda uma boa semana.